Vamos lá, pessoal. Acho que agora nós retomamos. Tive que reiniciar aqui o sistema de internet, aqui todos os aparelhos, e parece que agora está voltando. Dá um alô aí para ver se você já está recebendo sinal. Vamos lá. Vou só dar 2 minutinhos para o pessoal começar a retomar, e aí a gente já começa. Amém. Vamos chegando. Já tem algumas pessoas entrando. 2 minutinhos para que retomem. Amém. Glória a Deus. Vamos retomar, que o tempo, senão o tempo passa rápido. Então, conforme eu estava compartilhando no início, a Páscoa tem toda uma aplicação prática para as nossas vidas, é um simbolismo, é uma tipologia, como diz teologicamente, uma tipologia dos dias de hoje e para aquilo que Jesus representa para as nossas vidas. Então ele começa dizendo, falar a toda a congregação de Israel, dizendo que no dia 10, a cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção que cada um puder comer. E, queridos, nós sabemos que a representação do cordeiro é a representação de Jesus. E esse texto mostra que Deus tem todo um propósito, tem todo para Deus a família tem uma importância toda especial. Jesus o cordeiro não é para ser compartilhado somente com a nossa casa, mas é para ser compartilhado com toda a nossa família. Então, quando ele diz que você prepara o cordeiro, leva o cordeiro para a sua casa, junto com a sua família, mas porém, compartilhe também com o seu vizinho. E muitas vezes nós temos compartilhado o cordeiro, mas de uma maneira distorcida. Nós temos compartilhado um cordeiro que não tira o pecado do mundo, não falamos daquilo que é o principal propósito de Jesus, do cordeiro de Deus, que é tirar o pecado do mundo, é levar o povo ao arrependimento, mas temos compartilhado um Jesus solucionador de problemas. Um Jesus que sua vida está com defeito, é como se fosse um mecânico. Se tem um defeito no teu carro, leva no mecânico que ele conserta. Sua vida está com problema, sua família está com problema, seu casamento, suas finanças, procure Jesus. E, no entanto, numa postura como essa, levando Jesus como esse, nós estamos tirando a essência do Evangelho. O ponto primordial do Evangelho, que é levar o homem ao arrependimento para que ele tenha a vida eterna. O versículo pétreo, o versículo máximo da Bíblia é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito do Cordeiro é expressar o amor de Deus pelas nossas vidas, a ponto de que Deus o deu para que ele fosse sacrificado, imolado por nós, assim como Abraão falou para Isaac. O Senhor preparará para si um cordeiro, e esse cordeiro tira o pecado do mundo e restaura a nossa comunhão com o Pai e nos apresenta a vida eterna. Muito pouco tem se falado de vida eterna. Vários anos atrás, a gente ouviu um evangelho, uma pregação evangelística do evangelho completamente diferente da abordagem que nós vemos hoje. Era um Jesus que ele era amor, evangelhos são boas novas, que trazia uma palavra de esperança, uma palavra de restauração, uma palavra de transformação de vida, mas que tirava o homem do pecado. Tirava o homem
das garras do inferno, da legalidade do pecado, para poder tirar ele do inferno e levar ele, colocar ele na presença de Deus pela eternidade. E temos nos preocupado muito pouco com a eternidade. Nós temos visto nesse tempo de tanta preocupação com Covid, com vírus, etc., uma preocupação muito grande em não se perder vidas. E isso é importante, nós precisamos ter esse cuidado. Só que nós vemos também uma supervalorização dessa vida em detrimento da eternidade. Pouco se fala da eternidade, pouco se fala da vida, da presença de Deus para sempre. E nós cristãos, muitas vezes, levamos uma vida mais ou menos, porque nós estamos tão focados com a nossa vida terrena, cuidando tanto da nossa vida terrena, que nós nos esquecemos da nossa própria salvação. E, queridos, é primordial para nós, como filhos e filhas de Deus, proclamar as boas novas do Evangelho, compartilhar o Cordeiro com as famílias, compartilhar o Cordeiro com os povos, porque há pessoas carentes, você olha para a pessoa, sabe que ela está indo para o inferno. E, queridos, às vezes a gente fala umas coisas assim, eu vejo o cristão falando umas coisas que me arrepia o cabelo até do braço que eu não tenho. Fala, olha, essa pessoa é tão legal, ela só faltava aceitar Jesus. Se faltava aceitar Jesus, falta tudo na vida dela. Porque se ela pode ser muito legal, ela pode ser muito próspera, ela pode ser uma pessoa humilde, ela pode ser uma pessoa generosa, mas sem Jesus na vida dela, ela está condenada ao inferno, e nós não nos importamos mais com isso. A gente quer usar como argumento para poder apresentar uma nova vida em Jesus, apenas aquilo que ele pode fazer na nossa vida natural. Isso se chama humanismo. A gente quer transformar Jesus numa pessoa que cuida dos nossos problemas, mas que a eternidade a gente não apresenta para as pessoas. E a gente não apresenta para as pessoas que, querido, não tem conversa. Ou você pertence a Deus, ou você está fora da presença de Deus. Ou você vai para o céu, ou então o seu destino é o inferno. E esse foi o propósito principal da vinda de Jesus, do Cordeiro ser imolado. Da Páscoa ser estabelecida, que o objetivo principal é dar ao homem a vida eterna, dar ao homem a esperança, Cristo em nós, esperança da glória, de Cristo que nós carregamos, esperança para a glória, de colocar pessoas na glória. E nós não temos compartilhado, e às vezes nós mesmos não temos experimentado isso. Eu creio, infelizmente eu creio, que a gente vai ter muitas surpresas de muitas pessoas que frequentam igrejas, estão dentro da igreja, são fiéis, são leais, auxiliam na casa do Senhor, são pessoas que são fiéis nas suas finanças com Deus, são leais nos seus compromissos, nas suas escalas, mas que infelizmente não resgatarão a vida eterna porque não têm um entendimento do que isso significa. Então, não estão focados em viver para a eternidade, estão focados mais em viver para a terra. Quando o nosso objetivo final é sempre a eternidade. Nossa terra, nosso tempo aqui é muito passageiro. E como diz o texto, o Cordeiro, a Páscoa é perene, é para sempre. E continuando, ele no versículo 6, ele começa a dizer: e os guardareis até o dia 14 desse mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. Olha como isso aponta para o sacrifício de Jesus. Jesus também foi preparado, ele foi, durante todo o tempo que ele estava, desde da última ceia até o dia do seu sacrifício, ele estava sendo preparado para aquilo. Como o texto anterior diz, que o cordeiro tem que ser preparado, tem que ser avaliado, porque ele não pode ter mancha, ele não pode ter culpa, e Jesus não tinha culpa alguma. Tanto que ele chega na presença de Pilatos, e é o julgamento mais esdrúxulo que existe, num julgamento que o direito romano é o direito mais considerado até hoje. Os advogados estudam o direito romano, mas Pilatos faz um julgamento para ele e diz: olha, eu não achei culpa nesse homem. E ele deixa claramente: não tem pecado contra esse homem, não tem crime contra esse homem, não tem acusação. Ou seja, esse cordeiro não tem marca, não tem mancha, não tem mácula, não tem ferida, não tem nada. E olha que interessante. Se levantam testemunhas, falsos testemunhos, para poder acusar Jesus. Eles se contradizem e ainda assim Pilatos diz: mas eu não encontro nada, os acusadores não têm nada, mas eu sou obrigado a condená-lo.
E é assim que Jesus carrega toda a injustiça do mundo. Querido, se você se sente injustiçado, creia que em Jesus está a cura da sua injustiça. Em Jesus, porque mais do que qualquer um outro, que ele pagou com a vida dele pela injustiça. Então, a cura sobre a sua vida contra qualquer injustiça, a cura para a sua vida em Jesus contra essas injustiças. E diz no versículo 7, tomarão um pouco do sangue e passarão sobre os umbrais e sobre as vergas das portas das casas que o comerem. Queridos, conforme eu ministrei na primeira live, é necessário que nós entreguemos as nossas vidas a Jesus, confiemos, ao estar fechado nas nossas casas, nós só estamos protegidos se o sangue do Cordeiro estiver sobre os nossos umbrais. Se o sangue do Cordeiro estiver sobre as nossas vidas, de nada adianta esse tempo de quarentena, de estar guardado em casa, e se você não aproveitar esse tempo para entronizar Jesus na tua casa. O sangue do Cordeiro não foi encontrado na porta da tua casa. Esse tempo é tempo de quebrantamento, é tempo de arrependimento, é tempo de buscar a presença do Senhor. Mas é necessário que você seja achado na presença de Deus, que ao passar pelas suas casas, o sangue do Cordeiro esteja depositado nela, que você seja reconhecido pela marca do sangue de Jesus. Não o Cordeiro que foi imolado lá na Páscoa no Egito, mas o Cordeiro que foi imolado naquele monte. Que o sangue dele foi derramado naquela cruz, pela tua vida, pela minha vida. E que as pessoas olharem para você. E quando a gente fala sobre casa, hoje a gente não fala somente da casa física, do imóvel que você mora, mas a gente fala da casa, do nosso coração. Porque Jesus fala isso, olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Então quando Jesus fala sobre casa, ele está falando da nossa casa espiritual, do nosso coração, da nossa mente. E é isso que nós precisamos ter o entendimento, que qualquer pessoa que olhar para nós precisa ver o sangue do Cordeiro. E não é apenas um ritual. Aqui, nesse texto, diz de uma simbologia, que você passa o sangue e o sangue será visto. Mas o sangue de Jesus é visto nas nossas vidas através da nossa transformação de vida, da nossa postura diante das circunstâncias, do nosso posicionamento em Deus, de como nós somos colocados, nos posicionamos diante de Deus. E aí sim, as pessoas poderão ver e falar assim, realmente esse cara foi lavado pelo sangue de Cristo. Esse aí, quando eu olho para ele, que eu conhecia e hoje o conheço. Porque muitas vezes nós queremos apresentar Cristo para estranhos, para pessoas que a gente não conhece. Porque nós sabemos que é muito mais difícil nós apresentarmos o Cordeiro imolado, aquele que se sacrificou por nós, através das nossas vidas, para os que são próximos da gente. Esse já conhece os nossos defeitos, as nossas falhas, o nosso caráter. E nós temos, na maioria das vezes, nós temos até medo de incorrer naqueles erros do passado, mas precisamos entender que nós estamos, assim como Cristo foi imolado, nós somos levados como ovelha também o dia todo. O dia todo, como diz Paulo, fala que a cada dia, o dia todo, nós somos levados como ovelhas ao matadouro, porque nós renunciamos ao pecado. E aí, continuando o texto, ele diz que, versículo 8, naquela mesma noite comerão a carne grelhada no fogo, com pães asmos, não fermentados, e ervas amargas. Bom, aí a gente está vendo aí, como sempre falo, né? Deus tem uma coisa com churrasco que é maravilhosa. Mas por que ela não pode ser cozida? E por que ela não pode ser assada? Ela tem que ser grelhada, porque está falando do fogo. E o fogo fala do Espírito Santo. É levar a nossa carne o tempo inteiro para ser queimada pelo Espírito Santo. É o tempo inteiro as nossas ansiedades, as nossas aflições da carne sendo queimadas no fogo do Espírito, para que nós possamos, queimando a carne, só suba o aroma agradável a Deus. E quando fala de aroma, está falando sobre a fumaça que sobe, os sacrifícios que sobem das narinas do Senhor, que são os nossos atos de justiça, como dizem em Apocalipse 19. E aí ele diz que você vai comer com pães asmos, pães sem fermento. E esse pão sem fermento ele tem um significado de santidade. Ele é uma tipologia da santidade, porque Jesus falou, olha, um pouco só de fermento na massa, ele vai levedar toda a massa.
Quando fala sobre pães ázimos, fala sobre um pão separado. Jesus é o pão vivo que foi separado por nós. Ele foi consagrado a Deus. E da mesma maneira que Jesus foi consagrado a Deus, nós temos que consagrar as nossas vidas em santidade na presença do Senhor. Temos que estar prostrados diante do Senhor o tempo inteiro, como aquele pão que foi separado, que não tem fermento, porque fermento fala de pecado. Então, quando está falando sobre pecado, nós somos separados, não podemos tocar no pecado, para que o pecado não venha nos contaminar. E Jesus, assim como Jesus, porque Jesus também, ele foi o pão que foi o pão ázimo, foi o pão que foi separado para Deus. E nós temos que ser separados do pecado, temos que viver uma vida de santidade. Sem uma vida de santidade, nós não conseguiremos viver a Páscoa verdadeira. Porque assim como o Senhor é santo, nós temos que ser santos. Sede santos como Ele é santo. Separados para Deus. Livres do pecado. O pecado que Ele já levou na cruz pelo sangue dEle. E nós precisamos então tomar posse disso e viver isso. E aí continuando, ele diz também que nós teremos que comer com ervas amargas. O pão da separação, o pão da santidade, com ervas amargas que fala de arrependimento, de quebrantamento. Então, queridos, não basta só você ser separado para Deus, mas é necessário que você tenha uma vida de quebrantamento, de arrependimento o tempo inteiro, porque ainda que você esteja em santidade, muitas vezes nós estamos tão em santidade e tão em santidade que nós caímos no erro ou no pecado da soberba e passamos a julgar as pessoas. Passamos a observar as pessoas, assim como diz o texto que Jesus fala sobre os fariseus e sobre o publicano batendo no peito, dizendo: Senhor, me perdoe pelos meus pecados. E aí o fariseu diz: ainda bem que eu não sou igual àquele, que eu não sou pecador. Às vezes o nosso pecado é a soberba de julgar as pessoas, de nos considerarmos melhor do que as pessoas. E aí nós caímos no erro da soberba. E por isso nós temos que entender que as ervas amargas, que representa o arrependimento, temos que estar o tempo inteiro considerando como está a nossa vida, buscando sempre, ainda que não tenha pecado, como Jó fazia. Jó, ainda que não tivesse pecado, ele apresentava sacrifícios de arrependimento pelos seus filhos. E nós não temos apresentado sacrifício de arrependimento por nossos filhos, por essa geração. Eu não estou falando apenas dos nossos filhos biológicos, eu falo dos filhos de uma maneira geral, dessa geração que precisa de arrependimento. E isso é uma coisa positiva que nós temos visto nesse momento de tanta angústia, de tanta incerteza, de tanto temor, de medo que tentam espalhar. Nós temos visto a igreja no Brasil se levantando em arrependimento e quebrantamento, clamando por misericórdia ao Senhor, não somente sobre as nossas vidas, não somente por nós mesmos, porque seria muita arrogância de nós como cristãos, dizendo: graças a Deus que eu sou salvo, enquanto aquele vai para o inferno. Não, nós somos responsáveis, corresponsáveis por isso, porque nós somos embaixadores de Cristo, e Jesus falou: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Nós precisamos nos prostrar na presença do Senhor e falar: Senhor, perdoa essa geração. Perdoa porque eles têm se afastado da tua presença. Perdoa porque eles têm dado legalidade para o inferno. Perdoa porque eles têm inserido no meio da sociedade, gradativamente, aquilo que desagrada ao Senhor, que é pecado, que aos teus olhos é abominável. Nossa geração tem oferecido sacrifícios de abominação diante do Senhor. Quando tentam legalizar aborto, quando tentam estabelecer uma ditadura da homossexualidade. Isso é pecado e a gente se acostuma com isso. É problema dele, é a escolha dele. Sim, a salvação é pessoal, é individual, sim, mas nós temos que clamar para que a misericórdia do Senhor venha sobre essas pessoas e gere através dessa misericórdia o quebrantamento, o arrependimento. Nós estamos vivendo um momento que nós estamos fechados nas nossas casas, mas não podemos estar isolados do mundo. Nós temos que estar no mundo espiritual, através da nossa oração, através da nossa fé, estarmos conectados com a igreja e clamando ao Senhor por essa geração, para que haja uma transformação nessa geração. Eu creio que que está vindo um tempo de avivamento e derramado do Espírito Santo, porque nunca se orou tanto nessa nação. Nós, muitas vezes, oramos muito individualmente.
Existem aqueles que são intercessores, que têm a visão de clamar pelas vidas, pela nação, pelas nações, pela humanidade, mas somos poucos. Somos poucos que ainda clamam fervorosamente em arrependimento por essa geração. Uma geração que se perde. E, cara, muitas vezes a gente não percebe que as coisas estão cada vez mais se aproximando de nós. Não raro a gente vê testemunhos de filhos de líderes, filhos de pastores, filhos de irmãos dentro da igreja, dentro da comunidade, que estão sendo tragados pelo pecado, porque o pecado antes, a gente que é de uma geração anterior, para você pecar você tinha até alguma dificuldade. Eu digo, alguns pecados hoje estão dentro da nossa casa. Alguns pecados não precisa mais nada do que a internet, de um sinal de internet para gerar pecado, para você conviver com pecado. Antes você fechava uma pessoa dentro de casa, falava, não, agora ela está isolada do mundo, os pais proibiam os filhos de sair à noite, guardava. Hoje os pais acham que está tranquilo, porque o filho está dentro de casa trancado no quarto. Mas infelizmente o pecado está lá dentro, junto com ele. O inferno está dentro da tua casa, está lá do lado do seu computador, do seu filho, do celular junto com o teu filho. E se você não se arrepende por ele, não oferece sacrifícios de quebrantamento, de arrependimento por essa geração e pelos seus filhos, muitas vezes nós vemos o sofrimento dessa geração, daqueles que estão muito próximos de nós. E aí continuando, ele diz, não comereis dele nada cru, nem cozido, que será assado na brasa, versículo 10, nada deixarei sobrar até pela manhã. Desculpa, eu não terminei o versículo 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. E aqui você vê Deus dando todos os detalhes. E aqui ele começa a dizer algumas partes, né, que a maioria de nós, tem uma certa ojeriza, de comer certas coisas, né? Não gosta de comer miúdos. Aí fala, eu particularmente nunca vi ninguém comendo, eu nunca comi, nunca vi ninguém comendo a cabeça. Quando fala cabeça, querido, está falando inclusive dos miolos, tá? Não está falando só da carne que está no crânio, não. Está falando inclusive dos miolos, né? Do cordeiro. Queridos, não dá para você querer provar do cordeiro somente as partes boas. Não dá para você selecionar, ser seletivo. Todo mundo gosta de um carrezinho de cordeiro, todo mundo gosta de um pernil, todo mundo assim, a maioria que gosta, né? Quem gosta de um cordeiro, gosta de uma paleta, gosta de um pernil, gosta de um carré, mas e as outras partes? E quantas vezes nós fazemos isso com Jesus? Nós só queremos algumas partes. Nós queremos ser seletivos com aquilo que Jesus, como sacrifício, representa na nossa vida. Queremos somente as partes seletivas, as partes nobres, mas quando chega que ele fala, você precisa participar comigo do meu sacrifício, você precisa participar comigo do meu sofrimento, você precisa renunciar às coisas do mundo como eu renunciei. E a gente quer fugir disso. E ele é preciso, porque ele fala, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos. Quando fala da cabeça, ele está falando, você precisa participar dos meus pensamentos. Como diz em Romanos 12:2, que fala, a música tirou minha atenção. Romanos 12:2 diz, Jesus, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente. Para você participar, a sua mente transformada, de acordo com a mente de Cristo, ela gera transformação do seu pensamento. Você não pode se conformar, ou seja, não tomar forma, não ser tolerante, e conforme disse anteriormente, nós somos tolerantes com esse mundo, e esse mundo é uma geração que caminha para a perdição, e acabamos concordando com muitas coisas. O que tem de mais isso? O que tem de mais aquilo? Queridos, nós não somos separados do mundo. A falar, outro dia eu estava ouvindo uma pessoa dizendo, mas então porque eu sou crente eu não posso ter um amigo homossexual? Claro que tem, claro que pode, aliás, você deve. Jesus sentava com os glutões, com os beberrões, com os pecadores, com os leprosos, ele sentava com todos, ele era amigo de todos, ele se fazia participante da mesa com essas pessoas, mas ele não era influenciado por elas, pelo contrário, ele estava ali para influenciar. E muitas vezes nós sentamos e somos coparticipantes, esquecemos
o que nos ensina Salmo, que nós não devemos sentar à roda dos escarnecedores. Ué, mas não é uma contradição, pastor? Não, não. Você sentar à roda dos escarnecedores é quando você concorda com eles, quando você participa com eles daquilo que eles escarnecem. Agora, quando você senta ali como embaixador de Cristo, e quando você chega ali com amor, com graça, não com legalismo, não com acusação, quando você senta ali para poder participar junto com eles, para estar junto com eles, para dizer, comendo junto com eles, mas dizendo, cara, isso aqui desagrada ao Senhor. Quando você estabelece a verdade, quando você declara a palavra de João 8,32, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. É dizer, olha, eu te amo, mas você está errado na sua postura. Eu te amo, mas você está errado no seu posicionamento. Então, queridos, é necessário que você tenha um entendimento. Estão me dizendo aqui que termina em 2 minutos, aí eu não sei porque eu interrompi e comecei uma nova, não sei se termina, mas vamos lá, vamos acelerar aqui então para a gente poder falar. Quando fala sobre as pernas, fala sobre a caminhada de Cristo. Jesus falou, se você quer ser meu imitador, tome a sua cruz e me siga. Então, Jesus está dizendo, olha, você precisa caminhar conforme eu caminho, você tem que seguir os meus passos, você tem que me tomar como exemplo. Como Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Você, para viver a Páscoa, a verdadeira Páscoa, você precisa estar alinhado com o caminhar de Jesus. Os seus passos têm que estar como ele. E quando ele diz sobre os miúdos, ele está falando sobre o teu interior. Assim como o salmista fala, Senhor, sonda-me o meu coração, sonda-me e me conhece, como o próprio salmista também fala, Senhor, conheça os meus rins, as minhas entranhas. Ele não está falando aí para você fazer uma tomografia para poder saber se você está com uma pedra no rim ou não. Ele está falando, conheça os meus sentimentos mais profundos, aquilo que só você pode conhecer, que nem eu mesmo conheço, mas que você conhece profundamente. Então, estar sendo avaliado constantemente. A gente está buscando em Deus o tempo inteiro como tem sido a nossa postura, se a nossa alma não tem nos enganado, se o nosso entendimento não tem nos enganado. Então, queridos, Páscoa representa tudo isso. Representa que nós temos que caminhar com Deus e ter com o entendimento de que os nossos pensamentos, que o nosso caminhar e que os nossos sentimentos mais profundos têm que estar alinhados, assim como ele se sacrificou, nós temos que levar esses sentimentos também ao sacrifício. Entender que existe uma geração que está aguardando pela manifestação dos filhos de Deus. E como filhos de Deus, eles querem olhar e ver em nós o reflexo do Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro Pascual. Nunca, em muitas gerações, pelo menos eu nunca me lembro, de uma Páscoa que se falasse tanto do Cordeiro e tão pouco do Coelho. E isso é um lado positivo que nós estamos vendo, desse momento que nós estamos vivendo. Então é um tempo de nós refletirmos sobre isso, avaliarmos frequentemente, constantemente, assim como diz Paulo na celebração da ceia, que representa também a Páscoa. Examinai o homem a si mesmo. Buscai o entendimento de quem você é em Deus e como você está caminhando em Deus. Porque nós somos embaixadores de Cristo, somos embaixadores do Cordeiro da Páscoa. E por amor a Ele, nós somos levados ao sacrifício o dia todo. E que seja essa alegria, porque na verdade essa Páscoa é uma celebração de festa, de júbilo, e que nós possamos estar levando essa celebração nas nossas vidas em primeiro lugar, e contagiar todos aqueles que estão à nossa volta, com a celebração dessa Páscoa, dessa alegria, em nome de Jesus. Queridos, reflita sobre isso. Alegre-se com a sua família, celebre a Páscoa do seu jeito, com a sua casa, com seus filhos, com seus pais. Celebre essa Páscoa, se alegre nisso, mas sempre se lembrando de que o Cordeiro que foi levado ao matadouro, como ovelha muda, ele vive e reina para sempre, e todo o sacrifício dele foi para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. João 10:10. Ele veio para que nós tivéssemos a vida plena de Deus, não somente aqui na terra, mas principalmente na eternidade, em nome de Jesus. Abençoa a tua vida, que seja uma Páscoa de alegria, uma Páscoa de celebração, e que esses dias sejam dias de celebração na presença do Senhor, ainda que em arrependimento, e ainda que em quebrantamento, em nome de Jesus.
Queridos, eu abençoo também a sua vida financeira. Estamos nos nossos desafios, nossos compromissos continuam, nossos compromissos financeiros continuam, e muito mais do que isso, né? Nós sabemos que a nossa vida financeira com Deus, ela nos protege, é uma nossa maneira de mostrar, provar para nós mesmos a dependência que nós temos do Senhor, a nossa fidelidade com Deus, a nossa lealdade dos nossos princípios com Deus. Então, independente de nós estarmos nos reunindo fisicamente, aquilo que você tem um compromisso financeiro com o Senhor, nós temos hoje novos canais para poder apresentar os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. Então não se esqueça disso. Que apesar das dificuldades que nós estamos passando hoje, não podemos abrir mão disso, porque afinal de contas o nosso dízimo é que nos protege da praga do devorador, né? E as nossas ofertas são sementes lançadas para que nós possamos permanecer, ainda que nesse tempo de luta, nesse tempo de muitas limitações, que as nossas limitações não estabeleça tempo de escassez nas nossas vidas. Pelo contrário, aqueles que servem o Senhor experimentam um tempo de prosperidade. E experimentando um tempo de prosperidade servem de ilustração para que as pessoas vejam que aqueles que servem o Senhor, que são fiéis a Ele, o Senhor cuida inclusive da sua vida financeira. Então, se você precisa fazer por via de transferência, eu vou passar para você, eu vou pedir a Eliette, está ao vivo, passa no grupo, Eliette, por favor, novamente, aquela imagenzinha que tem os dados bancários. Se você quer fazer, essa semana estamos estudando com um banco para fazer inclusive via boleto. Caso você queira, a gente emite o boleto, você faz o pagamento do boleto. Caso você não queira sair, agência bancária. Em última instância, se você quiser nos procurar para poder passar via maquineta, também está à sua disposição, né? As nossas contas, despesas fixas continuam. Então, que você possa estar ciente disso, consciente na sua responsabilidade financeira, e aí está apresentando seus dízimos e ofertas. Eu abençoo a sua vida financeira, eu abençoo a tua família, abençoo a tua casa. Eu declaro que assim como o sangue do Cordeiro foi aspergido sobre a casa, também na sua vida financeira, sua vida profissional seja coberta. Nós repreendemos todo espírito de roubo sobre a tua vida, tudo aquilo que tenta trazer roubo, que tenta roubar a tua paz, trazendo medo, estabelecendo medo, pânico, pavor. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de prosperidade e paz, de cuidado do Senhor, que você vai experimentar na presença do Senhor os cuidados dele, o zelo do Senhor, abençoando a tua vida em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida e sobre a tua casa, sobre a tua família, um tempo de intimidade com o Senhor, de comunhão com Ele e de bênçãos na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amo vocês, estou doido para dar um abraço em vocês. A gente às vezes encontra um, encontra o outro, mas vamos lá. Vamos nos manter posicionados, de pé, crendo que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. E que logo, logo, esse tempo vai passar. Mas esse tempo ainda passando, será um tempo de grande aprendizado para as nossas vidas e um tempo de derramar da presença do Senhor. Que a tua casa seja um lugar melhor, que a sua casa seja o templo do Senhor. Você não tem um templo físico, mas que na sua casa seja feito cultos de celebração, que você esteja com a sua família celebrando o Senhor, tempo de adoração e tempo de derramar do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amo vocês, vamos nos falando. Eu gostaria que vocês compartilhassem conosco as experiências que vocês têm tido durante esse tempo, sobretudo no tempo de oração. Nosso relógio de oração não pode parar, pelo contrário, temos que cada vez mais intensificar as nossas orações. Não baixem a guarda, não é tempo de baixar a guarda, achando, oramos uma semana foi o suficiente. Temos que estar regando com oração de arrependimento, de quebrantamento diante do Senhor. Essa geração. Nós temos visto decisões políticas muito complicadas, que pode afetar cada vez mais as nossas vidas. Sabemos que temos declarado isso constantemente, o texto de 2 Crônicas 7, 13 e 14, que começamos com arrependimento e quebrantamento para que o Senhor remova de nós essa maldição, mas que venha o tempo de derramar da glória dele, e que seja tempo de avivamento para a minha vida, para a sua vida, e para a nação brasileira e para as nações, em nome de Jesus. Amo vocês, amo muito vocês, estou com muita saudade, mas sobretudo
Quem ama mais vocês é o Senhor, é o Cordeiro que se entregou por você. Então, que seja um tempo de intimidade com o Cordeiro desse tempo. Fica na bênção, passa para a gente aí os seus testemunhos, passa para a gente aquilo que Deus tem falado com você durante o seu período de oração. Beijo, fica na presença do papai. Tchau, tchau.